nós vamos falar sobre técnicas de direção, coisas bem pontuais, tá? Bem práticas mesmo. Primeira coisa, eu vou falar para vocês conseguirem dirigir de uma maneira bem tranquila, bem confiante, segura, tá? Da maneira mais simples que é possível se treinar. Uma coisa que vocês têm que entender é por que é que vocês têm medo de dirigir. Na verdade, não é o medo de dirigir que vocês têm. Vocês têm medo de outras coisas. Vocês têm medo de errar, vocês têm medo de passar vergonha, vocês têm medo de ser criticada, vocês têm até medo do carro. E por que tem medo do carro? Porque o carro não é um objeto habitual para você. Ele não faz parte do seu dia a dia, certo? Você, quando era criança, quando começou a brincar, você não ganhou um carrinho para brincar. Você ganhou, provavelmente, bonequinha, fogãozinho, coisas de menina, não é assim? Então, obviamente, se você não brincava de carrinho, ele não faz parte da sua vida. Vocês ganharam brinquedos de meninas e foram educadas para serem donas de casa e mães. E maravilha, não tem nada de errado com isso. É maravilhoso ser mãe, é maravilhoso também ser dona de casa para quem gosta, enfim, ou pelo menos ter a casa limpa, ter a casa organizada, a gente acaba sendo e foi criada para isso. Nós não fomos criadas para dirigir. Por quê? Porque se a gente fosse criado para dirigir, a gente também teria ganho um carrinho quando era pequena, para você ir se acostumando. Não é assim que acontece com os meninos? Os meninos ganham carrinho e bola. E o carro, eu considero um arquétipo de poder, de liberdade, de autonomia. Então, veja bem, quem tem o arquétipo do poder é o que governa, é o que domina, é o que manda. Bom, eles mandam e a gente obedece. Era assim antes. Só que as coisas mudaram, os tempos mudaram, as mulheres mudaram também. Você vê, antigamente o homem era obrigado a sustentar a casa toda sozinho, você tinha que bancar a casa. Hoje em dia, as mulheres entram com, se não com metade, às vezes até mais que isso no orçamento, ou estão até sozinhas, cuidando da casa, cuidando dos filhos sozinhas. Ela acaba que, opa, se eu estou dividindo as responsabilidades, eu também vou dividir os direitos, não é verdade? Aí começaram a reivindicar os direitos. E o carro, obviamente, entrou nesse pacote com muita força. Então, assim, eu não acredito que o desejo de dirigir seja algo novo, porque é o que eu falei, é o desejo de ser livre, o desejo de poder liderar, poder comandar, poder governar a própria vida, dirigir a própria vida. Então, esse é um sentimento inerente do ser humano. Então, obviamente, as mulheres já tinham isso, só que não podiam manifestar. Então, a partir do momento que você começa a manifestar esse desejo, a primeira coisa que você vai encontrar, o primeiro obstáculo, é que o carro é totalmente desconhecido para você. Ele te dá medo. Eu imagino que na visão de vocês, ele é muito maior do que vocês, ele é gigante, ele é um monstro, entendeu? Que, inclusive, tem vida própria, um monstro que pode sair andando sozinho e fazer coisas horríveis. Por que ele é esse monstro todo que vai te devorar, que vai te engolir? Porque você não conhece essa coisa, você nunca teve contato com isso. A primeira vez que você tem contato com isso, muitas vezes, é com 30, 40, 50 anos, depois de ter vivido muito tempo na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, essa coisa do carro ser um moço sair andando, eu gosto de falar sobre isso. Você pode ter medo de um animal que tem vida, por exemplo, um cachorro, um pato, uns gansos que atacam, enfim, animais até piores, porque eles têm vida, eles têm instinto, eles podem te atacar. Mas o carro, ele não vai fazer isso, porque ele é uma máquina. E se você não der partida, não engatar uma marcha, não der algum comando, ele vai apodrecer onde ele está. Então, esse medo, ele é irracional, é um medo irracional, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira barreira que você vai quebrar é justamente de conhecer o carro, certo? E de dominar o carro. Olha só, o primeiro passo é conhecer, é se aproximar, ter interesse, ter curiosidade pelo carro e depois dominar o carro, porque ele é uma máquina, ele não pode te dominar e nem vai te dominar, ele não tem como fazer isso. Ele só faz exatamente o que você manda. Então, precisa aprender a dominar o carro também.